Fala, meu caro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo extremamente satisfatório após uma vitória do Brasil, né? Só que eu ia fazer esse vídeo antes, não vou nem cortar ele, não vou nem fazer nenhuma edição, já vou postar. E antes de gravar esse vídeo, estava ansioso para gravar logo esse vídeo, porque foi um insight que eu tive, né? Que eu observei. E antes disso, eu estava vendo o jogo da Alemanha, né? E, cara, extremamente feliz pela vitória do Paraguai. Cara, jogou muito, assim, foi pegado, né? Mas foi guerreiro ali e, pô, lembrando lá daquele 2014, lá, aquele 7-1, o Paraguai merecia ganhar em cima da Alemanha, que a gente nem quer ver mais na Copa. E voltando ao jogo do Brasil, cara, uma coisa me chamou muita atenção, eu já tinha observado isso, e logo após a entrevista ali do Bruno Guimarães, né, que ele comentou uma coisa importante e que acredito que no meio disso tudo que a gente está vivendo aí, Copa, aí a gente vai ter eleição, a gente vai ter um monte de coisa nesse ano, e a gente está vivendo uma crise muito complicada, desemprego, né, essas coisas, questões econômicas no Brasil, e isso influencia também em tudo que a gente está vivendo, né, essa ansiedade do povo. E quando vem um evento desse, uma questão de Copa, cara, a gente tem que observar isso como uma possibilidade do povo respirar. Eu sei que também já pensei assim que, cara, é só um esporte, é só futebol, é só uma questão de passatempo ali para tirar a atenção do povo, a atenção do povo, né? E a atenção também sobre certas coisas aí do governo, coisas que a gente está vivendo que a gente não curte. Mas assim, depois de um tempo, principalmente dessa Copa, depois desse jogo e das coisas que eu tenho visto, eu tive uma visão totalmente diferente e eu já vinha tendo essa visão de um tempo para cá e agora reforçou. E o Guimarães também teve essa visão e uma frase dele foi muito impactante na entrevista após o jogo no SBT. E, cara, essa frase, ela ecoa em vários jovens do Brasil. Cara, a gente vive num país que está extremamente complicado, a gente tem crises, a gente tem diversos problemas sociais, e quando você encontra um jogador que reconhece essas coisas e com uma frase simples consegue impactar após o jogo, a gente sabe que essa partida começou meio estranha ali, né? O Brasil meio que com dificuldades de acessar ali a área do Japão, porque o Japão estava bem fechado. Cara, e você percebe que depois do primeiro gol, todo brasileiro começou a ficar meio assim, com medo, impactado. A gente não tá acostumado com isso. A galera aí da geração que viu o Ronaldinho Gaúcho jogar, que viu o Ronaldo, o Fenômeno, o Kaká, que viu essa galera jogar, e a gente estava acostumado a ganhar. Quando a gente pega uma coisa em que já impacta logo no primeiro tempo, a gente fica assustado, a gente olha aquilo ali, mas no fundo a gente acredita, porque a gente sabe que tem bons jogadores ali, superiores. E cara, quando você pega essa molecada que sonha em ser jogador, que sonha em vencer na vida, mesmo diante várias dificuldades da vida, mas eles sonham, eles querem correr atrás e eles querem conquistar. E muitos desses garotos aí que estão começando a sua vida, a sua fase, seja no esporte ou seja na vida acadêmica, estudando, mirando ali em uma faculdade, mirando em um concurso público, em um concurso ali para as Forças Armadas, para alguma coisa. Esse jovem, ele vai observar tudo que está sendo mostrado para ele, tudo que está sendo apresentado para ele. E uma coisa que está em alta é o quê? É a Copa do Mundo. Futebol, tá todo mundo vendo isso. O povo para de trabalhar, o povo para de estudar, o povo para de fazer tudo para prestar atenção nisso. E queira ou não, isso tem um impacto social, tem um impacto em uma nação. Então quando você começa a pensar assim, cara, é só futebol, é só um esporte, cara, a frase do Guimarães foi a seguinte, ele falou, não desistir nunca, não desista nunca, algo assim. E isso foi impactante, porque quando você viu aquele primeiro tempo que foi
estranho, fraco. O Brasil parecia que a gente ia tomar mais um gol, porque só uma oportunidade deles para tomar mais um gol, tava meio... Mas você viu que aquela galera, jogadores do Brasil, estavam de forma... Eles estavam bem, não vou dizer tranquilos, mas eles foram bem... a palavra agora me fugiu, mas eles estavam em uma posição que eles não estavam se sentindo superiores, entende? Eles estavam bem tranquilos quanto a isso, eles não estavam naquela forma superior. O Japão tava assim, né? Inclusive nas entrevistas e tal, deu até uma polêmica isso. Mas quando você pega aquela situação que o cara, pô, ele vai, naquele primeiro tempo, tomou um gol, vai pro intervalo, tem que voltar no segundo tempo e conquistar o empate para depois virar. Você entende que isso é uma coisa muito difícil, que a pessoa precisa ter uma força muito grande, uma cabeça muito forte para você retornar e tentar de novo, porque o segundo tempo, quando você já foi pro primeiro tempo tomando 1-0 ali, no segundo tempo você tem que tentar de novo. E de uma forma mais difícil ainda, porque você só tem um tempo agora e você tem pressão, entende? Você já tomou um gol, agora você tem que voltar e tentar empatar para só depois tentar ganhar. É uma dificuldade dobrada. Mas o que aconteceu? Cara, os jogadores eles voltaram, não desistiram, voltaram mais fortes, mais concentrados. O técnico, ele mesmo falou, o Ancelotti, ele mesmo falou que para ter concentração, para ter calma, sabedoria, estratégia ali, e tentar de novo fazer o que sabe fazer e tentar de novo. Muitas vezes o que a gente precisa na nossa vida, cara, isso é uma reflexão pra molecada, pra galera que tá se espelhando, observando isso, esses jogadores, isso é uma aula. Nada contra a gente observar, por que muita gente não se liga nisso, a gente observar as situações que estão em alta e a gente tirar insights daquilo ali, tirar algum conhecimento daquilo ali, alguma reflexão importante. E, cara, isso é reflexão. O futebol ensina muito. Quando você observa aquilo ali, você pega um jogador e ele fala pra você, ó, não desista nunca. Não desista nunca. Talvez para uma pessoa que já venceu, ou que não venceu, mas por algum motivo ela não tem sonhos, esperança em alguma coisa, às vezes já está com um peso muito grande dos anos que ela vem vivendo e ela não consegue ver saídas, não consegue ter esperança, é uma coisa muito triste isso. Mas quando pega aquele jovem que ele está tentando por uma segunda vez a prova, às vezes a prova da vida dele, uma prova seja para a Marinha, para o Exército, ou então para um concurso, ou tirar uma nota boa no Enem, aquele jovem, ou o jovem do esporte que está tentando uma vaga em uma seleção, em um time, quando ele pega isso aí, ele vê uma virada de um jogo importante da seleção ali do país dele, do Brasil, ele pega e ele tá perdendo no primeiro tempo, mas no segundo tempo você empata e você vira, e o jogador depois na entrevista fala, não desista nunca. Isso aí ele tem isso tem uma força muito grande na cabeça de um jovem que por algum motivo, por algumas dificuldades, ele acabou sendo reprovado, seja para tentar um clube ou seja para tentar uma prova, um Enem, ele foi reprovado. Por algum motivo ele perdeu, ele levou o não de um empregador, ou um não de uma universidade. Por algum motivo ele poderia desistir, mas às vezes aquilo ali, cara, quando ele escuta aquilo ali que vai no subconsciente dele e fica martelando, não desista, não desista, tente de novo, se ele pode eu também posso. O ser humano é assim, você usa muitas pessoas como espelho, seja pro bem ou pro mal. Muitas vezes você vê um ídolo e o que aquela pessoa faz ali vai provar que é possível. Se ele chegou ali, eu também chego ali. Vários jogadores fazem isso. Tem jogadores que estão jogando ali com o Neymar, que o Neymar é o ídolo do cara.
tanto do Japão quanto do Brasil. Entende? E se ele pode, eu também posso. Isso faz com que a pessoa tenha mais força. Aquela palavra que eu esqueci lá de falar, os jogadores do Brasil chegaram com certa humildade. Eu senti humildade até na fala dos jogadores, eles dando entrevista depois. São pessoas que têm, em sua maioria ali, não observei nenhum ao contrário, mas em sua maioria tem humildade. Entende que um jovem ele pode vir de um lugar sem muitos recursos, como muitos ali da seleção vieram, né? Acredito que a maioria, lugares sem muitas oportunidades, muitos recursos, mas eles conseguiram vencer, nesse caso no esporte, mas poderia ser em qualquer outra coisa, pela competência do vencedor. O vencedor que é vencedor ali no esporte, se ele fosse de outra área e tivesse aquele mesmo vigor para lutar, ele teria também capacidade de vencer em outra área, seja em uma prova, seja em um curso superior, seja em um concurso, mas ele teria a mesma capacidade porque ele é vencedor, ele tem a mente vencedora, uma mente blindada e preparada para vencer. E quando um jovem, talvez de uma área que não tenha muitos recursos, de uma área que ele não tenha muita estrutura econômica, não tenha muita coisa que ajude ele a vencer, mas ele olha aquilo ali e ele vai tentar de novo, ele não vai desistir. Eu achei isso super importante. Eu acredito que a gente tem que tirar de todas as ocasiões da vida, principalmente essas mais emblemáticas, né, essas mais magníficas, grandes, assim, a gente tem que tirar ensinamentos. Eu acredito que quando a pessoa pega em um vídeo, eu estou fazendo esse vídeo aqui, mas diversas pessoas fazem isso, fazem algumas reflexões e trazem aqui o que pensam. Eu acho que isso vai gerando um arcabouço ali, uma maleta de motivação. E é importante as pessoas compartilharem isso. Se você tiver alguma motivação, passe para alguém, como os jogadores da seleção fizeram hoje, em uma entrevista, falou para não desistir nunca, para ir para cima, para acreditar, porque o segundo tempo pode marcar a sua história. A sua segunda tentativa, não é porque você perdeu da primeira prova ali, na primeira vez, que a segunda você vai perder. Ao contrário, você pode virar o jogo. Um abraço, reflete sobre isso, seja mais estratégico.